Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês, meus queridos ouvintes, irmãos, companheiros de estudo, né, da Palavra de Deus. Hoje, dando continuidade, nós estamos estudando o quarto evangelho, que é o Evangelho de João, onde nós aprendemos, né, com a própria Palavra de Deus, que é com o próprio apóstolo João, que escreveu esse livro. Como eu já fiz uma introdução falando a vocês, nós vamos ler aqui um dos maiores mandamentos, né, do Senhor Jesus na sua palavra, que é amarmos uns aos outros, né? Isso é muito essencial nas nossas vidas, e que você saiba que sem Jesus nós nada podemos fazer, meus irmãos. E aqui nós vamos ver o apóstolo João nos revelando sobre a pessoa amada do Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é o nosso conselheiro, que é o nosso ajudador, que é o nosso mestre, e que também é o Espírito da verdade, que se revela a nós quando nós nos aplicamos a estudar a palavra de Deus. Amém? Fique com a palavra de Deus hoje no seu coração. Esse capítulo 5, amados, ele fala sobre a cura junto ao tanque de Betesda. Ele fala sobre a vida por meio do Filho amado Jesus Cristo, amém? E nós vamos fazer um resumo, porque é um tanto extenso os capítulos do livro de João. O capítulo 5, ele tem 47 versículos. Eu vou resumir bastante, amados, porque cabe a você, cabe a mim, nós estudarmos. Eu faço um resumo para que você aprenda nesses tópicos a palavra de Deus, mas o mais importante é que você se aplique a estudar e a ler a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Estude a palavra de Deus, busque o Senhor na palavra, porque você vai encontrá-lo. Amém? Aqui nós vemos Jesus curando um aleijado que ficava à beira do tanque de Betesda. Quando eu fui a Israel, eu estive nesse lugar. E aqui nós vemos também Jesus respondendo para esses líderes judeus, sabe? Muito inconvenientes. E Jesus, ele afirma aqui nesse texto do capítulo 5 que ele é o divino Filho amado de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, homem na terra, né? E ele mostra para nós aqui, ele escreve para você, João escreve aqui para nós, que Jesus curou um aleijado que ficava deitado há 38 anos à beira daquele tanque, o tanque de Betesda. Ele não era só doente no corpo, amados, ele também era doente da alma. A enfermidade da alma, muitas vezes, é pior do que a enfermidade do corpo. Muito pior. E, às vezes, muito mais difíceis de se lidar, de se curar, do que as enfermidades do corpo. Então, nós podemos ver aqui que a situação do corpo e da alma daquele homem roubou ele durante 38 anos, né? A confiança, a esperança, a fé, e fez com que ele desistisse de forma gradativa e passiva. Ele se acomodou a estar lá. E ele deu uma bela de uma desculpa para Jesus. Jesus perguntou a ele se ele queria realmente ser curado, e ele disse que não tinha ninguém para colocá-lo dentro da água, quando aquela água daquele tanque vinha um anjo, e aquela água se mexia, o anjo vinha e mexia aquela água do tanque. Quem entrasse no tanque naquele momento, ele saía curado das enfermidades. E ele ficou ali falando para Jesus que não tinha ninguém que o colocasse no tanque, porque ele não conseguia entrar no tanque por questão da enfermidade do corpo. E outros entravam na sua frente. Então Jesus dá uma ordem explícita para ele, né? Jesus disse assim para o paralítico, né? Levanta-se. No verso 8, então Jesus lhe disse, eu vou falar o 7, disse o paralítico a Jesus, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Aí imediatamente o homem ficou bom e saiu andando. E os fariseus, né, muitos críticos, ficou criticando o aleijado, aquele homem que havia sido curado por Jesus, porque eles tinham um costume na época, ninguém fazia nada no sábado, e eles confrontam, né,
aquele homem. Falaram para ele assim que não era lícito carregar o leito no sábado. E o homem respondeu a eles assim, como uma defesa: aquele que me curou, ele mesmo me disse: toma o seu leito e anda. E os fariseus começaram a perseguir Jesus. E o Senhor Jesus teve esse primeiro encontro com o paralítico, mas mais tarde, diz o texto da Bíblia, no verso 14, que Jesus o encontrou no templo, né? E lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E o mesmo homem foi contar para os judeus que fora Jesus que tinha curado ele. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. E Jesus responde a eles, né, para esses fariseus que estavam censurando a Jesus, duas coisas ele responde: ele cura no sábado e ele se iguala a Deus. E ele fala para os fariseus, né, mostra para eles que a vida por meio de Jesus, a vida por meio do Filho de Deus, né, a palavra de Deus nos fala no versículo 38, irmãos, que eu quero ler também. Ele fala assim para aqueles judeus, né? Que ele tinha, no verso, vou ler o 36, 37 e 38, ele diz assim: eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra, João era o João Batista, tá? Que batizava, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala assim: eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. E ele diz assim: vocês, falando para os fariseus, nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Aí Jesus respondeu a esses fariseus, algumas pessoas também que estavam mantendo a palavra viva em seus corações, mas não estavam confiando em Deus e nem se apegando a Ele, a sua palavra. Jesus disse para eles, como isso serve para muitos de nós, nós realmente acreditamos em Jesus, né? Nele, nós guardamos a sua palavra no nosso coração. Mas isso só vai acontecer, amados, quando você e eu meditarmos, estudarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é os pensamentos de Deus. E quando nós damos a palavra de Deus o primeiro lugar nas nossas vidas, os seus pensamentos, que são os pensamentos de Deus, que são a palavra de Deus, elas se tornam os nossos pensamentos e nós podemos experimentar os bons planos que ele já tem, que ele já escreveu para nós. Então, nós vemos aqui que Jesus fala para aqueles fariseus que ele concede vida eterna, que ele ressuscitará os mortos. E a Bíblia é muito clara aqui nesse texto do capítulo de João, esses testemunhos acerca de Jesus, né? O próprio Jesus fala que ele próprio, ele testifica acima daquilo que Deus fez com ele e o mandou fazer, né? E ele fala que João Batista testemunhou dele, e as obras que ele faz, ele fala, né? Que ele concede vida eterna, que ele ressuscita os mortos. Ele fala que as próprias obras que ele faz testifica a respeito da grandeza, do poder de Deus, daquele que o enviou e da divindade de Jesus. Então, os fariseus ficam muito furiosos e perseguem a Jesus. Só que Jesus, ele fala claramente, né, que João Batista, que foi o precursor de Jesus, pregava a verdade. E ele fala que as palavras e os ensinamentos que ele pregava, que Jesus pregava, os milagres, não eram próprios dele, vinha do Pai. E que o Pai testifica dele na própria palavra de Deus, nas Escrituras. E nós vamos ver aqui que as Escrituras apontam para Jesus. Embora as pessoas, ou muitos de nós, afirmemos que cremos nas Escrituras, mas muitos, incluindo nós muitas vezes, generalizando, porque eu estou ensinando, não acreditamos nele. Muitas vezes, amados, nós estamos, eu quero dizer assim, com toda liberdade,
que eu tenho para dizer para vocês e para mim mesmo, que muitas vezes nós também não acreditamos que Deus possa fazer algo grandioso nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para vocês, como eu já disse, que a palavra de Deus, ela é um conjunto dos seus pensamentos, dos meus pensamentos, com Deus, com a palavra, quando nós damos a palavra de Deus o primeiro lugar nas nossas vidas. Então, os nossos pensamentos, os seus pensamentos, eles se tornam as verdades da palavra de Deus, porque se nós tivermos a palavra em nós, escrita em nós, nos nossos corações, nós vamos experimentar todos os planos que o Senhor já preparou de antemão, antes do mundo ser mundo. Tudo aquilo que ele pensa a seu e a meu respeito se concretizarem no nosso dia a dia. Mas precisamos estar ligados na videira verdadeira que é Jesus. E que nós somos esses galhos da videira. E que vamos frutificar em toda boa obra. Amém? E Deus, ele se agrada, amados, quando nós cremos na sua palavra, quando nós cremos no seu Filho Jesus. Amém? Ele se agrada. Porque a palavra escrita é o próprio Jesus Cristo de Nazaré, de Gênesis a Apocalipse. Fica com esse capítulo 5, medita nele. E como eu disse para vocês, vocês vão ver aqui, como eu já vi, como eu já estudei hoje, a cura daquele homem que estava há 38 anos na beira daquele poço. E nós vamos ver Jesus falando da vida, Deus na sua palavra falando para nós, que há vida por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado, amém? E o próprio Jesus, e a palavra de Deus aqui fala que são os testemunhos, os próprios testemunhos acerca da pessoa de Jesus Cristo, amém? Que o Senhor os abençoe ricamente.